há nada que desapareça de você. Quando você estiver neste lugar, não há nada que desapareça de você. Vamos saber da sua beleza. Vamos saber da sua beleza. Amém. Obrigado. Não há nada que eu quisesse mais do que você. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Velho AFC. Eu provei, eu vi, eu provei. Amém. Já que você é bom, e nunca vou deixar de te buscar até te ver. Já voltamos. Amém. Ela é a única. Amém. É o meu primeiro amor, meu único amor. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. De você. Shalom. Obrigado por assistir ao vídeo. Muito
Muito obrigado. Obrigado por assistir ao vídeo. E eu me tornei seu discípulo. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo. Shalom. Obrigado por assistir ao vídeo. Meu amigo Biliamud. Obrigado por assistir ao Obrigado por assistir ao Obrigado pelo vídeo. Obrigado pelo vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado pelo vídeo. Obrigado. Shalom a todos e bênçãos de Israel, a terra da Bíblia. Novamente aqui com vocês, novamente com esse privilégio de poder estar aqui e compartilhar depois de vários meses, depois de um tempo em que não estávamos juntos. Então aqui estamos nós novamente começando. Quero aproveitar para cumprimentar, agradecer e abençoar a todos aqueles que estiveram aí bem atentos. Eu comentei isso em um vídeo na semana passada. Então, muito agradecidos, não só eu pessoalmente, mas também todos nós que estamos aqui, estamos muito agradecidos por todo esse tempo. Vocês sabem que o Senhor também transforma tudo de ruim em algo bom. Vamos ter mais oportunidades de compartilhar com vocês no futuro. Talvez eu também possa compartilhar com vocês sobre o que é exatamente. Porque vocês ouviram que temos passado por situações difíceis, não só de ataques, mas também de provações que temos enfrentado e que estamos passando neste exato momento. Mas muitos de vocês não sabem exatamente do que se trata. Mas nós estamos orando e por enquanto não queremos tornar público o que está acontecendo. Mas precisamos do seu apoio e da sua oração, sim, precisamos do seu apoio e da sua oração. Esta é uma terra muito especial e estamos em um tempo muito especial. Muitos de vocês estão vendo o que está acontecendo ao redor do mundo, tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. São tempos muito importantes e eu já há muito tempo venho compartilhando com vocês e dizia, nós somos uma geração muito privilegiada, porque muitos dos profetas que falaram nas Escrituras, anos atrás, milhares de anos atrás, eles estavam falando sobre o tempo em que nós nos encontramos hoje em dia. Assim, cheios de expectativa, voltamos não só para retomar nossas lições, mas para aprofundar juntos na palavra. Vamos explorar as Escrituras diretamente da própria terra da Bíblia, onde história e fé se entrelaçam de maneira única. Então, eu acredito que neste tempo vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender melhor os relatos bíblicos e assim podemos aplicá-los à nossa vida e, por que não, também ao nosso ministério. Da última vez, paramos o estudo no capítulo 19. Então hoje vamos entrar no capítulo número 20.
Eu sugiro que antes de eu começar a ler, você vá, corra, pegue sua Bíblia e também tenha à mão, talvez, um caderno para que possa fazer anotações. Enquanto vocês fazem isso, enquanto estão correndo para fazer aquilo, aproveito para lembrar que no próximo dia 22 de novembro de 2025, enquanto vocês fazem isso, na cidade de Los Angeles, vamos realizar um seminário presencial. Então também, e além disso, na verdade, isso é para fazer enquanto vocês fazem isso, que neste novembro de 2022, enquanto fazem isso, enquanto ano de 2025, enquanto fazem isso, correndo para aquilo, aproveito para lembrar que neste próximo novembro, isso, correndo para aquilo, aproveito para lembrar que próximo novembro de 2022, 2026. Por outro lado, também quero adiantar para vocês que antes de terminar o ano, teremos um evento global. Antes que termine este 2025, vamos ter um evento global online e em breve também vamos iniciar novos cursos online que estarão relacionados com a Academia de LAN. Um deles vai ser especificamente chave, focado em gestão e liberdade financeira imediata. Vai ser, claro, baseado em princípios do povo judeu, então vocês não podem perder. Inscrevam-se no nosso grupo, na nossa rede do WhatsApp Amigos de Israel. Vamos reativá-la e inscrevam-se no site Vozes de Israel, vozesdeisrael.com, para ficar por dentro de tudo o que vem por aí. O que acham? Então, se começarmos com o livro de Gênesis, vamos direto ao capítulo 20. Eu, como de costume, estou aqui com um chazinho, porque a gente fica seco, viu? A garganta seca muito. A propósito, como vocês estão vendo, este vídeo de hoje está gravado. Mas a minha intenção é poder reorganizar a agenda também para que possamos voltar a estar ao vivo. Então, se vocês quiserem que a gente volte a estar em tempo real, ao vivo, escrevam aí nos comentários. Se para vocês é uma bênção poder estar ao vivo, então eu vou me comprometer e ver uma maneira de poder estar ao vivo. Se não, porque eu entendo que ao vivo a gente estava quando quase todo mundo estava em casa, mas eu sei que agora todos estão bem ocupados, cada um tem sua própria congregação, estão indo para suas atividades, para suas ocupações. Acho que para muitos vai ser favorável, acho que para outros vai ser difícil, mas aí vamos ver com a maioria, vamos decidir com a maioria e, obviamente, o que o Senhor nos guiar e como vamos fazer. Mas, por enquanto, este material, ou o de hoje, especificamente este Gênesis, capítulo 20, vai ser gravado. E também vai estar em um conceito um pouco diferente. Minha ideia também é poder usar a tela para que vocês possam ver o que, enquanto eu vou lendo, usar os mapas. Vocês sabem ao que nós estamos acostumados. Mas também estamos trabalhando em uma nova plataforma que ainda não está pronta, que vai ser mais fácil para vocês. Mas enquanto isso, não quero mais demorar o assunto e queremos compartilhar e começar diretamente. E, no caminho, vão sendo acrescentadas coisas que vão servir para aperfeiçoar todo esse material. Mas é fundamental que comecemos, porque o tempo está passando, as situações que acontecem em nível global vão avançando e muitos não estão percebendo. Eu comentava há um tempo atrás, enquanto estava em Honduras, e dizia: estamos em um tempo histórico que a história não vai voltar a repetir. E acredito que como igreja ou congregação, em nível global, muitos de nós estamos deixando de perceber esse período histórico em que nos encontramos. Então, é muito importante poder entender e discernir o que Deus está nos mostrando e o que Deus está nos dizendo neste tempo. Até hoje, sem mais. Gênesis capítulo 20 diz o seguinte: de lá partiu Abraão para a terra do Negueb e acampou entre Cádiz e Sur, e habitou como estrangeiro em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: eis que estás morto. É por causa da mulher que tomaste, pois ela é casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não havia se aproximado dela e disse: Senhor, matarás também o inocente?
Não, ele me disse, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão. Com sinceridade de coração e com pureza das minhas mãos fiz isso. E Deus lhe disse em sonhos, eu também sei que com integridade do teu coração fizeste isso, e eu também te impedi de pecar contra mim, e assim não te permiti que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e orará por ti e viverás, mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás tu e todos os teus. Então Abimeleque se levantou de manhã, chamou todos os seus servos e contou todas essas palavras aos ouvidos deles. E os homens temeram muito. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, o que nos fizeste? Em que pequei contra ti para que trouxesses sobre mim e sobre o meu reino um pecado tão grande? O que não devias fazer fizeste comigo, disse também Abimeleque a Abraão. O que pensavas para fazeres isso? E Abraão respondeu, porque eu disse, para mim certamente não há temor de Deus neste lugar. E vão me matar por causa da minha mulher, e na verdade também. Ela é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e eu a tomei por esposa. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse, esta é a bondade que você fará comigo, que em todos os lugares aonde chegarmos, diga de mim, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. E devolveu Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante de você, habite onde achar melhor. E a Sara disse, eis que dei 1000 moedas de prata ao teu irmão. Veja que ele é para você como um véu para os olhos de todos os que estão com você e para todos. Assim ela foi justificada. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e elas tiveram filhos, porque Adonai havia fechado toda a matriz na casa de Abimeleque. Por causa de Sara, esposa de Abraão, mulher Maria, isso que estamos vendo aqui, isso que acabamos de ler, essa história de Abraão começa após a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembrem-se que, segundo a história bíblica, Abraão começa a executar como uma espécie de movimento. Então, nesse momento, ele procura água e pasto para o seu gado. Lembremos que os recursos de Hebron talvez começassem a ficar escassos. E em sua viagem para o sul, Abraão para em Gerar, era uma região que depois seria conhecida como Filisteia, terra dos filisteus. Acredita-se que Abimeleque, rei de Gerar, era descendente dos colonos filisteus. A geografia é importante para entender os eventos. Os habitantes de Cádiz mencionados aqui são os mesmos que em outras partes da Bíblia são chamados de Cádiz. Barnea era um lugar com água e pontos de encontro para beduínos, onde se praticava o comércio e o culto religioso perto do deserto do Sinai. Ur, hoje no Egito, significa muro no idioma em aramaico. Séculos antes de Abraão, Abraão pode-se dizer. Os egípcios construíram todo um muro ao longo do canal de Suez para se proteger dos grupos asiáticos do norte. Posteriormente, esses grupos invadiriam o Egito e o governariam por mais de um século. Existem registros egípcios antigos, como a profecia de Nefertiti, por exemplo, que confirmam a existência desse muro cerca de 400 anos antes de Abraão. Finalmente, também havia rotas comerciais. Essas estabelecidas estavam bem conectadas com Kadesh, com Ur e depois com Gerar e todo o território da Filístia,
As viagens, como a de Abraão, seguiam essas rotas conhecidas, já que eram seguras e facilitavam o comércio e a interação entre diferentes regiões. Abraão se deslocou de Hebrom, lembremos, para o norte da península do Sinai. Embora as Escrituras não nos expliquem diretamente o motivo, pode ser fácil entendê-lo. Sabemos que quando os pastores precisavam de novas terras, e não estou falando de pastores de pessoas, estou falando de pastores de gado, quando eles precisavam de novas terras para o seu gado, para que ele pudesse ter um lugar onde pudesse pastar, provavelmente então ele se movia nessa direção. Agora, esse movimento, reparem, foi guiado sem dúvida pela mão de Deus. Abraão se estabelece em um território a cerca de 15 quilômetros do que hoje conhecemos como Gaza, uma região que tem estado nas notícias recentemente e ainda continua. Comentaristas bíblicos localizam Gerar no sul do território da atual Gaza, mas a realidade é que é muito difícil comprovar a localização da pequena cidade, já que só temos o que é conhecido como o rio Gerar, que corre de Berseba até o Mediterrâneo, mas não temos o restante da cidade. E depois do que aconteceu recentemente com toda essa questão do conflito, sem dúvida vai ser muito difícil buscar os restos das cidades antigas. Mas enfim, o certo é que Gerar da Bíblia estava sob o governo do rei Abimeleque. Provavelmente ele era um colono filisteu, que não é o mesmo que palestino, me escute bem. Aqui eu sempre comentei que a Palestina não era filisteia, não é a mesma coisa. Toda a área de Gerar correspondia à Filisteia, terra dos filisteus que ao longo da história bíblica aparecem como inimigos persistentes do território de Israel. Ao ler Gênesis 20, nós encontramos que Abraão volta a recorrer a uma antiga estratégia. Por medo, ele apresenta sua esposa Sara como sua irmã. Esse mesmo recurso, vocês lembram, ele já tinha usado, tinha funcionado no Egito quando o faraó a tomou, mas Deus interveio com pragas. Ok, não se confundam, não estou falando de Moisés, estou falando de Abraão e estou falando da história antiga. Houve dois eventos. Agora, em Gerar, a história se repete de maneira semelhante. Abimeleque, cujo nome significa meu pai, é rei Aba, pai. Meleque, o rei, ele toma Sara, esse nome era comum, Abimeleque. Então, vamos encontrar outros na Bíblia. Mesmo em tempos posteriores, isso também não deve ser confuso. Sara já era avançada em idade, era uma senhora adulta naquela época, mas muitos dos rabinos sugerem que ela mantinha uma beleza de anos atrás, como nos dias de sua juventude. Isso poderia explicar o interesse do rei? Provavelmente Abimeleque buscava uma aliança com Abraão. E existia uma prática comum naquela época que era realizar um casamento simbólico com um membro da família para gerar acordos de paz. A história mostra respeito mútuo, segundo o que lemos aqui. Não há indícios de violência quando os dois acabam se conhecendo, mas sim um temor por parte de Abraão. Mas há um elemento interessante no diálogo entre Abimeleque e Deus, não sei se você prestou atenção. Deus o adverte que será destruído por tomar uma mulher casada. Abimeleque se defende dizendo que não tinha tido relações com Sara e que desconhecia seu estado civil. Deus reconhece sua honestidade, mas deixa claro que foi sua intervenção divina que impediu Abimeleque de tocar em Sara. Se Abimeleque tivesse tido relações com Sara, nenhuma desculpa teria sido suficiente e a pena teria sido a morte.
Deus instrui Abimeleque a devolver Sara e diz que Abraão intercederá por ele. Se obedecesse, viveria; caso contrário, essa seria a consequência, a morte e o fim. Para Abimeleque, é importante notar que Deus se comunica com Abimeleque através de um sonho. Era um método comum naquela época para transmitir mensagens divinas. Esse fato nos lembra que Deus, ou nos mostra que Deus, pode interagir com os seres humanos de várias maneiras, até mesmo fora do povo de Israel. A Bíblia demonstra que sua soberania alcança a todos, crentes ou não crentes. Abimeleque não conhecia, não era crente. Mas, no entanto, tem um diálogo com Deus que tem o controle absoluto sobre todas as pessoas, independentemente de sua fé ou da ausência dela. O que é ainda mais notável é a disposição de Abimeleque em obedecer a um Deus que ele não conhecia. Para alguém que coloca sua fé em um Deus falso ou em nada, absolutamente nada, alguém que não acredita, aceitar uma instrução divina pode ser complicado. No entanto, Abimeleque, como pagão, estava aberto a reconhecer uma superioridade sobre ele. Historicamente, todas as culturas reconheceram alguma forma de autoridade espiritual ou divindade. O ateísmo, como conceito moderno, só surgiu na época do Iluminismo, no século XVIII. Neste relato, nós também podemos notar detalhes linguísticos importantes. Embora muitas traduções do Antigo Testamento usem a palavra Senhor, no original se refere ao nome pessoal de Deus, Yahvé Yud Hei Vav Hei Abimeleque. Ele estava consciente de que estava falando com um Deus, embora não soubesse quem era. Ele não sabia qual. No entanto, entendia que se tratava do protetor de Abraão. Além disso, graças a Deus, ele reconhece Abraão como mediador entre ele e Abimeleque. Abraão intercede em favor do rei e, devido à sua justiça, Deus ouve seu pedido. Esse padrão de mediação já havia sido visto antes, quando Abraão também intercedeu pelos justos de Sodoma. Lembra da história em que estava incluído seu sobrinho Ló? Na verdade, essas ações antecipavam o papel que Moisés desempenharia mais tarde como intercessor. Quando olhamos para o verso 8, vemos que Abimeleque teve que esperar um pouco, lembrando que o engano de Abraão quase custou a vida de Abimeleque. Abraão se defende explicando que Sara é sua irmã, mas também sua esposa, e que agiu assim por medo, acreditando que era a melhor maneira de se proteger. Um detalhe adicional que as Escrituras nos fornecem aqui é que Abraão e Sara tinham o mesmo pai, mas eram casados e tinham mães diferentes. É interessante notar que, ao contrário do que aconteceu no Egito, Abimeleque não expulsou Abraão do território. Pelo contrário, ele o honrou, aumentando as riquezas de sua família e permitiu que permanecesse na região. No final do capítulo, também vemos que Deus restaura Abimeleque e seu povo. Neste caso, a restauração se reflete no fato de que, durante um tempo determinado, nenhuma das esposas ou concubinas de Abimeleque pôde conceber filhos. Isso sugere que os eventos narrados nesses poucos versículos provavelmente aconteceram ao longo de vários meses. Esse estilo de narrativa, onde uma breve passagem cobre um período de tempo, é comum nas Escrituras. Eu gostaria de resumir em 6 pontos-chave que, acredito, são importantes para podermos entender este capítulo à luz dos nossos dias. Nos dias de hoje, a importância da obediência e da orientação divina.
Abraão se move para novas terras seguindo a direção de Deus, não apenas por necessidade material. Isso nos lembra que, como crentes, devemos buscar a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes em nossa vida. E ministério, a fé na proteção divina. Mesmo em situações de medo, Abraão agiu com temor, usando estratégias humanas, apresentando Sara como sua irmã, mas Deus interveio, protegendo a ele e a Sara. Aprendemos que Deus pode nos proteger mesmo em meio às nossas decisões imperfeitas e que sua intervenção não depende da nossa perfeição. Deus age além das nossas expectativas e com todos os seres humanos Deus se comunica. Ele se comunicou com Abimeleque, um homem pagão, demonstrando que sua soberania e cuidado se estendem absolutamente a todos, sejam crentes ou não. Isso nos ensina a confiar que Deus tem o controle sobre tudo e que seu propósito se cumpre até mesmo através de pessoas que não o conhecem. Interessante, não é? A meditação e a intercessão como ferramentas de liderança espiritual. Abraão agiu como mediador entre Deus e Abimeleque, intercedendo por ele. Como líderes ou crentes, devemos aprender a interceder. E devemos entender que somos uma ponte de bênção para os outros e que isso deve ser uma prática fundamental que gere paz e proteção. Seguindo o exemplo de Abraão, a importância da honestidade e da integridade. Abimeleque foi um Abimeleque honesto com Deus sobre sua ignorância e suas ações, e sua disposição em reconhecer a autoridade divina salvou sua vida. Para nós, a integridade e a transparência diante de Deus e dos outros são essenciais para receber sua bênção e direção. O respeito mútuo e a resolução pacífica de conflitos. Apesar do engano de Abraão, Abimeleque não age com violência, pelo contrário. Respeito e a resolução pacífica nos ensinam que os líderes devem buscar soluções pacíficas, devemos buscar soluções pacíficas, devemos demonstrar respeito, reconhecer o valor dos outros, mesmo em circunstâncias difíceis. Olhem quem está falando com vocês, família. Acho que podemos aprender muito aqui, podemos aprender muito mesmo com este capítulo, podemos aprender com este livro de Gênesis, mas eu decidi simplesmente simplificar. Nestes 4 pontos que acabei de mencionar para vocês, no capítulo seguinte, capítulo 21, que vamos entrar na próxima semana, acredito que é um capítulo também desafiador, fundamental, que também vai nos dar muito material, onde nós vamos poder aprender bastante. Eu sei mais, sei que o tempo passou voando, sei que o tempo passou correndo, mas eu cheguei até aqui com este Gênesis capítulo 20, acho que muitos de vocês sem dúvida ficaram esperando mais, mas vamos devagar, lembrem-se, estamos voltando de uma guerra, estamos voltando de um conflito dificílimo, então vamos devagar, não podemos querer comer tudo de uma vez, vamos devagar. Na próxima semana, Gênesis capítulo 21, e assim continuaremos sucessivamente. Enquanto isso, lembrem-se que neste canal também vamos adicionar material. Lembram de qual? Percorrendo ou conhecendo Israel com a Bíblia na mão? Novamente vamos continuar com mais material para todos vocês. Família, eu me despeço de todos daqui. Quero agradecer por terem me dado a oportunidade de entrar na casa de vocês. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado por terem tirado um tempo para estarem aqui hoje conosco neste estúdio. E em breve nos veremos novamente, aqueles que continuam, o encontro virtual. Para mim sempre será um privilégio e uma honra poder compartilhar. E aqueles que têm a possibilidade de participar desses encontros presenciais, não percam. Então, em breve estaremos nos vendo por lá, para toda a família da cidade de Los Angeles e também para a família da cidade de Nova York. Isso vai ser neste mês de novembro e em dezembro.
Faço o convite para todos aqueles que quiserem vir e caminhar conosco na terra da Bíblia. Lembrem-se que ainda há vagas no site descobriendoisrael.com de 4 a 13 de dezembro. Aqui estamos em Israel, um grupo pequeno, mas um grupo que vai conhecer e vai ver dizer Israel. Após esse conflito que aconteceu aqui nesta nação, permitam-me orar por vocês. Lasibrikah, Aikah, Adevni Baishmbrikah. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que tenha misericórdia de vocês e que coloque em cada um de vocês a paz. Deus os abençoe. Shalom desde Israel. Adeus.